mansão de Fernando Albuquerque, no Morumbi, não era uma casa. Era uma fortaleza de vidro e mármore, projetada para manter o mundo real do lado de fora. Naquela manhã de segunda-feira, no entanto, as paredes à prova de som pareciam frágeis, incapazes de conter a onda de pânico que emanava do dono da casa. O ar na sala de estar principal, um ambiente vasto e frio decorado com arte moderna caríssima e móveis de design italiano, estava elétrico, pesado com uma ansiedade quase palpável. Fernando, um homem de 50 e poucos anos cuja fortuna no mercado financeiro lhe comprava tudo, exceto a paciência, andava de um lado para o outro sobre o tapete persa. Seu rosto estava vermelho, a gravata de seda afrouxada, e ele gesticulava com o celular como se fosse uma arma. Do outro lado da sala, sua esposa, Beatriz, retocava o batom com as mãos trêmulas. O seu tailleur Chanel, impecável, a única coisa que mantinha a compostura. "O que você quer dizer com preso no trânsito?" berrava Fernando ao telefone. "Eu não te pago uma fortuna para você ficar preso no trânsito. Eu tenho o negócio da minha vida para fechar em menos de 1 hora e você me fala isso? Dê um jeito, Ricardo. Pegue um helicóptero, suborne o guarda. Eu não me importo." A chamada terminou com um clique furioso. Fernando atirou o celular no sofá de couro branco com um baque surdo. "Incompetente? O país está cheio de incompetentes", rosnou ele, passando as mãos pelo cabelo. "Calma, querido", disse Beatriz, a voz tensa. "O Ricardo vai chegar. Ele sempre chega. Calma." "Beatriz, você não entende? Monsieur Dubois está a caminho. Ele é o maior colecionador de arte neoclássica da Europa. Se eu não vender essas telas para ele hoje, perdemos milhões. E ele não fala uma palavra de inglês, nada. Aquele tradutor era a nossa única ponte." Enquanto o drama se desenrolava na sala, uma figura silenciosa e quase invisível movia-se na sala de jantar adjacente, arrumando uma bandeja de prata com xícaras de porcelana, petits fours e uma garrafa de água Perrier. Era Dona Lourdes, a cozinheira e governanta da casa há mais de 30 anos. Uma senhora na casa dos 60, de cabelos brancos presos num coque apertado, o corpo curvado por décadas de trabalho. Seu uniforme, um vestido preto simples com um avental branco, estava perfeitamente engomado. Ela ouvia o pânico dos patrões, mas seu rosto não expressava nada, além de uma concentração serena em sua tarefa. Para Fernando e Beatriz, Lourdes era parte da mobília, uma presença funcional cuja opinião era tão relevante quanto a da samambaia no canto da sala. "Pelo menos o café está pronto?" gritou Fernando na direção da sala de jantar sem sequer olhar para ela. "Anda, mulher. A única coisa que falta é o francês chegar e não ter nenhum café para tomar." Dona Lourdes não respondeu. Apenas continuou seu trabalho com a mesma eficiência silenciosa de sempre. A humilhação, para ela, não vinha em gritos, mas nesse tratamento diário de ser uma não-pessoa, uma ferramenta sem rosto ou voz. A campainha tocou, o som ecoando pela casa como uma sentença. Era ele. Um mordomo abriu as portas maciças, revelando a figura de Monsieur Jean-Luc Dubois. Era um homem de 70 anos, magro, alto, vestindo um terno de linho bege que exalava uma elegância casual e caríssima. Seus olhos azuis eram vivos e inteligentes, e ele tinha um ar de quem já viu de tudo e raramente se impressiona. "Bonjour", disse ele, a voz barítona e culta. "Je suis Jean-Luc Dubois. J'ai rendez-vous avec Monsieur Albuquerque." O pânico no rosto de Fernando se transformou em um sorriso amarelado e suado. "Welcome, welcome", disse ele em um inglês precário, estendendo a mão. "Please, come in." O que se seguiu foi uma tortura, uma comédia de erros que era dolorosa de assistir. Fernando tentava descrever suas preciosas pinturas usando gestos selvagens e palavras em um portunhol desesperado. Beatriz tentava frases decoradas de um curso de francês que fizera na adolescência, resultando em construções bizarras que faziam Monsieur Dubois erguer uma sobrancelha, confuso. "Quadro", dizia Fernando apontando para uma tela do século XVIII. "Much. Dinheiro. Very importante. Entende?" Monsieur Dubois mantinha um sorriso polido, mas seus olhos começavam a vagar pela sala, claramente entediado. Ele respondia com frases longas e complexas em francês, das quais Fernando e Beatriz
Só entendiam uma ou duas palavras. A ponte de comunicação estava completamente destruída. Dona Lourdes entrou na sala trazendo a bandeja de prata. Ela se movia com cuidado para não interromper, servindo o café com a discrição de sempre. Fernando, em meio a uma mímica desastrosa para explicar a proveniência de um vaso, quase esbarrou nela. "Cuidado, mulher! Saia! Da frente!" sibilou ele, o desprezo em sua voz tão palpável quanto o aroma do café que ela servia. A situação atingiu o fundo do poço. Monsieur Dubois, após 20 minutos daquela pantomima constrangedora, olhou para seu relógio de pulso, um Patek Philippe. Era o sinal universal de que o tempo havia acabado. "Bom", disse ele, levantando-se. "Je crois que j'ai perdu mon temps ici. C'est dommage. Les œuvres sont magnifiques, mais sans communication, il n'y a pas de confiance. Et sans confiance, il n'y a pas d'affaire. Bom, creio que perdi meu tempo aqui. É uma pena. As obras são magníficas, mas sem comunicação não há confiança. E sem confiança não há negócios." O desastre era iminente. O negócio de uma vida estava a escorrer pelos dedos de Fernando como areia. O desespero tomou conta dele. "Não, wait, please", gritou ele, o rosto uma máscara de pânico. Ele se virou para a esposa, para o mordomo, para as paredes, como se procurasse uma salvação divina. Um tradutor. "Pelo amor de Deus, alguém nesta casa inútil serve para alguma coisa? Ninguém fala nada?" Seu olhar varreu a sala e pousou por um instante em Dona Lourdes, que terminava de servir o café ao impassível. Monsieur Dubois. O olhar de Fernando para ela foi a gota final de desprezo. Um olhar que a descartava não apenas como uma solução, mas como um ser humano pensante. Ela era o símbolo máximo da inutilidade que ele denunciava. O colecionador francês estava na porta, o motorista já visível na Alameda. O pânico de Fernando era total. A mansão, antes um símbolo de seu poder, era agora o palco de seu maior fracasso. E no centro de tudo, a cozinheira pobre e silenciosa, a testemunha invisível daquela torre de Babel da arrogância, segurava uma bandeja de prata, aguardando o colapso final. O ar na mansão parecia ter solidificado. Monsieur Dubois estava de pé, a um passo da porta de saída, a sua expressão uma mistura polida de pesar e decisão final. Sua despedida em francês fora a pá de cal sobre as esperanças de Fernando Albuquerque. O negócio estava morto. Milhões de reais evaporavam-se naquele instante por causa de uma barreira de linguagem que a arrogância do anfitrião nunca considerara ser um problema real. Fernando estava pálido, o suor a escorrer-lhe pela testa. Ele abria e fechava a boca, mas nenhum som saía. Era um capitão a afundar com o seu navio, e o seu desespero era tão grande quanto o silêncio que agora preenchia a sala. Beatriz, sua esposa, tinha os olhos marejados, vendo o colapso social e financeiro acontecer em câmara lenta. Foi nesse exato momento, o momento do fim, que um som minúsculo e inesperado cortou a tensão. Foi o som de uma xícara de porcelana a ser pousada, com delicadeza em um pires de prata. O som foi seguido por uma voz calma, baixa, mas clara como cristal, que não pertencia nem a Fernando, nem a Beatriz, nem ao mordomo. Monsieur Dubois, s'il vous plaît, ne partez pas. Le café vient d'être servi. A frase, proferida em um francês impecável, com uma pronúncia límpida e um toque de elegância parisiense, pairou no ar como mágica. Fernando e Beatriz viraram-se bruscamente, os olhos a procurar a origem daquela voz fantasma. O mordomo olhou para os lados, confuso, e então todos os olhares convergiram para a figura improvável, parada ao lado do carrinho de bebidas. Dona Lourdes, a cozinheira, o avental branco impecável, a postura ainda humilde, mas com uma nova e desconcertante dignidade no olhar. Monsieur Dubois, que já se virava para sair, parou como se tivesse batido contra uma parede invisível. Ele se virou lentamente, a sua expressão de enfado profissional a derreter-se, substituída por uma de pura e genuína surpresa. Seus olhos inteligentes passaram pelo casal anfitrião, patéticos em seu desespero mudo, e pousaram sobre a senhora de cabelos brancos. Ele entendeu de imediato, com um sorriso intrigado a nascer-lhe. Nos lábios ele respondeu, a voz agora cheia de uma nova curiosidade. Madame, pardonnez ma surprise,
Mas où avez-vous appris à parler ma langue avec une telle pureté? Senhora, perdoe a minha surpresa, mas onde aprendeu a falar a minha língua com tamanha pureza? Fernando e Beatriz assistiam, aquela troca como se fosse uma alucinação. Eles não entendiam as palavras, mas reconheciam a melodia do idioma. O cérebro deles simplesmente não conseguia computar a cena. A sua cozinheira analfabeta, a mulher que mal lhes dirigia a palavra, estava a conversar fluentemente com o bilionário. Français, Dona Lourdes respondeu. A sua voz nunca a vacilar, nunca a perder a serenidade. J'ai vécu à Paris pendant 20 ans, monsieur. Mon défunt mari était concierge à l'ambassade du Brésil. J'ai appris en écoutant, en lisant dans les bibliothèques, et par nécessité. La vie est un professeur, exige un. Eu vivi em Paris por 20 anos, senhor. Meu falecido marido era porteiro na Embaixada do Brasil. Eu aprendi ouvindo, lendo nas bibliotecas, e por necessidade. A vida é uma professora exigente. Enquanto a cozinheira e o colecionador conversavam, o centro de poder da sala deslocou-se de forma invisível, mas total. Fernando e Beatriz eram agora os estrangeiros em sua própria casa, excluídos, impotentes, reduzidos a meros espectadores de uma conversa que definiria o seu futuro, mas da qual eles não compreendiam uma única palavra. Então, Dona Lourdes fez algo ainda mais surpreendente. Seu olhar pousou na grande tela do século XVIII, a mesma que Fernando tentara descrever com gestos de homem das cavernas. 7 pièces de Jacques-Louis David, par exemple, começou ela, a voz a ganhar um tom de conhecedora. La tension dans le bras du personnage est magnifique. Regardez comment. La lumière tombe sur ses doigts. Ce n'est pas seulement de la peinture, c'est une critique subtile de l'aristocratie de l'époque, déguisée en scène classique. Esta peça de Jacques-Louis David, por exemplo. A tensão no braço do personagem é magnífica. Olhe como a luz cai sobre seus dedos. Não é apenas pintura. É uma crítica sutil à aristocracia da época, disfarçada de cena clássica. A análise foi breve, mas de uma perspicácia que revelava não apenas fluência na língua, mas uma profunda compreensão de arte e história. Monsieur Dubois estava absolutamente encantado. O tédio dera lugar a um entusiasmo visível. Ele não estava mais a lidar com um vendedor desesperado. Estava a conversar com uma mulher culta e sensível que partilhava da sua paixão. Ele deu uma risada calorosa, um som que encheu a sala de alívio. Madame, je suis ravi. Senhora, estou encantado. Ele então se virou para o atônito Fernando, mas as suas palavras foram dirigidas a Lourdes em francês, selando a total transferência de poder. J'insiste pour que vous me fassiez la visite de la collection. Avec vous comme interprète et guide, je suis certain que nous pourrons, enfin, parler affaires. Eu insisto que a senhora me mostre a coleção. Com a senhora como intérprete e guia, estou certo de que poderemos, enfim, falar de negócios. Fernando e Beatriz ficaram parados, estátuas de mármore no meio de sua própria sala. A cozinheira que eles tratavam como um objeto inanimado. A mulher cujo nome eles raramente se davam ao trabalho de pronunciar, não era apenas a ponte para o negócio de suas vidas. Ela era a própria ponte. E agora, para salvar a sua fortuna, o arrogante doutor Fernando teria que atravessá-la, não como um patrão, mas como um suplicante. O pânico havia passado. O que restava agora era o silêncio ensurdecedor da mais completa e absoluta humilhação. O que se seguiu na mansão dos Albuquerque foi uma das mais estranhas e silenciosas transferências de poder já testemunhadas. Atendendo ao pedido de Monsieur Dubois, Dona Lourdes, ainda com seu avental branco, tornou-se a guia daquela expedição cultural. Ela caminhava à frente ao lado do colecionador francês, enquanto Fernando e Beatriz o seguiam a uma distância de 2 passos, como assistentes mudos e desajeitados em seu próprio lar. A cena era um quadro surreal, a realeza intelectual liderada pela serva e a realeza financeira, reduzida a uma comitiva impotente. Para cada obra de arte, a dinâmica era a mesma. Monsieur Dubois fazia uma pergunta complexa em francês, os olhos a brilhar de interesse. Dona Lourdes respondia com uma fluidez e uma profundidade que o deixavam encantado, traduzindo a essência da conversa
para seus patrões apenas quando estritamente necessário. Ela não era mais uma mera tradutora. Ela era uma curadora, uma intérprete da beleza, explicando o contexto histórico de um quadro, a técnica de pincelada de outro, a história por trás de uma escultura. Fernando assistia a tudo. O rosto uma máscara de gesso. Cada frase elegante que saía da boca de sua cozinheira era um prego em seu caixão de arrogância. Ele, o grande negociador, o tubarão do mercado, estava reduzido a sorrir e a concordar com a cabeça para uma conversa da qual não entendia nada. Tinha que esperar que Lourdes, a mulher a quem ele gritara "anda", minutos antes, se dignasse a lhe explicar que Monsieur Dubois estava a elogiar o bom gosto de sua coleção. A humilhação era lenta, metódica e insuportavelmente pública. Sua esposa, Beatriz, parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora. A maquiagem cara a esconder mal a vergonha que sentia. A excursão terminou em frente à peça mais valiosa, um pequeno estudo a óleo de Angres. "C'est magnifique", suspirou Dubois, virando-se para Lourdes. "Madame, votre connaissance est aussi impressionnante que la collection elle-même. Dites à Monsieur Albuquerque que je suis prêt à faire une offre. Le prix qu'il demande est juste. J'accepte. É magnífico. Senhora, seu conhecimento é tão impressionante quanto a própria coleção. Diga ao Sr. Albuquerque que estou pronto para fazer uma oferta. O preço que ele pede é justo. Eu aceito." Dona Lourdes virou-se para seu patrão. O momento da verdade. Com a mesma voz serena de sempre, ela traduziu: "Patrão, o Monsieur Dubois disse que o seu conhecimento é impressionante e que ele aceita a sua oferta. O negócio está fechado." Fernando sentiu uma onda de alívio tão grande que suas pernas fraquejaram, seguida imediatamente por uma onda ainda maior de vergonha. Ele não havia feito nada. Fora um espectador em sua própria vitória. A mulher que ele via como pouco mais que um par de mãos para cozinhar e limpar, tinha acabado de lhe garantir uma fortuna, usando um cérebro e uma cultura que ele nunca soube que ela possuía. Enquanto o mordomo trazia os papéis e a caneta, Monsieur Dubois fez seu último gesto, a coroação final daquela reviravolta. Ele tirou do bolso um elegante cartão de visitas e, ignorando completamente Fernando que estava ao lado com a mão estendida, entregou-o a Dona Lourdes. "Madame Santos", disse ele, usando o sobrenome dela pela primeira vez. "Ceci est ma carte personnelle. Si jamais vous retournez à Paris, je vous en prie, soyez mon invité pour une visite privée au Louvre. Ce serait un honneur pour moi. Senhora Santos, este é o meu cartão pessoal. Se algum dia a senhora retornar a Paris, por favor, seja minha convidada para uma visita privada ao Louvre. Seria uma honra para mim." Ele então se virou para Fernando, deu-lhe um aperto de mão protocolar, assinou o contrato e, com um último aceno de cabeça respeitoso para Lourdes, retirou-se. O silêncio que ficou após a sua partida era mais pesado do que qualquer palavra. O contrato multimilionário jazia sobre a mesa, um troféu conquistado por outra pessoa. Fernando olhou para Lourdes, que simplesmente pegou a bandeja de café vazia, pronta para voltar à sua cozinha, como se nada tivesse acontecido. "Lourdes", chamou ele, a voz rouca. A palavra "obrigado" parecia ter o peso de uma bigorna. Eu não sei o que dizer." Dona Lourdes parou e olhou para o patrão. Pela primeira vez em 30 anos, ela o olhou não como uma serviçal, mas como uma igual. "Não precisa dizer nada, Dr. Fernando. O senhor apenas não sabia. Muita gente não sabe." E com essa frase simples, carregada de um perdão que era, em si, a mais profunda das lições, ela se virou e caminhou para a cozinha. Naquele dia, Fernando Albuquerque aprendeu que a sua imensa fortuna podia comprar obras de arte magníficas, mas não podia comprar a cultura e a sabedoria que sua cozinheira carregava dentro de si. A dinâmica daquela mansão mudou para sempre. Dona Lourdes nunca mais foi invisível. Foi-lhe dado um aumento substancial e, mais importante, um respeito que o dinheiro não pode quantificar. Ela continuou a ser a cozinheira, mas tornou-se também a conselheira, a tradutora da alma da casa. A história ensinou a um homem poderoso que a arrogância é uma forma de cegueira, que nos impede de ver os tesouros escondidos nas pessoas que mais desprezamos, e provou que o valor de um ser humano
Não está no cargo que ocupa ou no uniforme que veste, mas na riqueza de uma vida que, muitas vezes, só se revela quando a situação entra em pânico, e a pessoa que todos ignoram é a única que sabe, calmamente, o que precisa ser dito.